Herbert, eu sou estudante de engenharia mecânica da UFES, da Universidade Federal de Sergipe, sou do quarto período e eu vim apresentar um trabalho de análise de vibração de uma torre de transmissão de energia, o modelo virtual reduzido, seria a redução dos graus de liberdade. Bom, os autores desse trabalho sou eu, Luan Santos daqui, o professor Douglas e o professor Alexandre. Esse tema é o tema que vai ser, que eu estou começando agora. E isso. Bom, introdução. As torres de transmissão de energia, geralmente elas são estaiadas, então esse modelo é bem utilizado hoje em dia. Tem muitas torres que eles são fixadas na base com cabos para a fixação, então por isso a escolha dessa estrutura para analisar. A gente tem no laboratório um modelo de uma torre estaiada feita de alumínio em escala reduzida. Ela tem cerca de 2 metros de altura e ela foi baseada na torre da Chesf. Bom, uma coisa importante é ter o conceito de frequências naturais. E as frequências naturais de um material, de uma estrutura, seriam as frequências que a estrutura tende a se mover livremente quando ela é excitada, seja com forças externas, etc. E essas torres estaiadas, elas sofrem muita ação do ambiente, geralmente ventos, muita exposição, e essas excitações podem acabar gerando fragilidade na estrutura. Portanto, a gente, nesse trabalho, a gente tem os modelos virtuais para fazer essas análises, para poder prever se a estrutura seria adequada, se ela ocasionaria fragilidade, etc. Bom, aí temos dois métodos. Tem os métodos tradicionais dos elementos finitos, que é o método que eu utilizei o ANSYS para fazer nesse caso, que ele é um método que ele faz vários elementos pequenos para fazer cálculos aproximados matematicamente. E o outro modelo que eu quis estudar nesse trabalho foi o componente modo simples, que é o CMS, que também eu fiz no ANSYS, que ele pega a geometria e condensa em uma única geometria através de matrizes de massa e de vez, fazendo esse cálculo. Bom, os objetivos é desenvolver um modelo virtual da torre utilizando o método de elementos finitos, a aplicação de CMS para criar um modelo reduzido, com um grau de liberdade menor, avaliar a precisão desse modelo, porque o objetivo principal dessa redução seria otimizar o tempo de simulação, para que seja possível fazer análises em tempo real, em caso de você quiser ter um monitoramento, uma análise real do projeto. E é uma metodologia que vai ser utilizada para estudos futuros. Bom, primeiro, como metodologia, eu tive que fazer o estudo do método CMS, as vantagens, que seria que, caso seja aplicado corretamente, daria para ter resultados próximos do modelo por elementos finitos e otimização do tempo. Bom, ele funciona com a divisão em subestruturas, reduzindo a ordem e do grau de liberdade, e você coloca numa montagem geral, numa montagem global através de matrizes, cálculo de matrizes. Bom, tem a modelagem que foi feita no ANSYS, aquela ali está um pouco pequena a imagem. Tem a aplicação do CMS e análise dos resultados, com a comparação. Bom, o modelo da torre ela é composta por duas partes principais, a fundação, que é a parte fixada no chão, e a estrutura principal, que ela é basicamente 4 colunas com várias vigas, elementos, e ela tem alguns estais. Tem, se eu não me engano, 7 estais, que são para 4 cabos de aço, que está representado pelas 4 forças ali, aplicado na simulação. Tem os cabos de energia,
e um cabo de dados. Porém, na análise não foi levado em consideração a força dos cabos de energia nem o cabo de dados. E isso, deixa eu ver. Aí, para isso, foi feita a análise modal, utilizando nuances, que possibilitou a identificação dos modos de vibração da torre e suas frequências naturais. Após a aplicação das forças, foi realizada a simulação e as frequências foram delimitadas no intervalo de 0 a 1000 Hz, abrangendo a investigação de 10 módulos de vibração da estrutura. Bom, aplicação do CMS. Na aplicação da redução, foi baseada na criação de subestruturas, que foi dividido nas colunas e nos módulos. Se eu não me engano, aí são 6 módulos, contando com a base. E esses módulos são sintetizados em um superelemento, através dos matrizes. E a gente reduziu para um grau de liberdade de, se não me engano, foi 9 graus de liberdade. Bom, aí temos os resultados. Aqui temos a tabela, com a parte de cima sendo a obtenção da frequência através do método dos elementos finitos. Comparando as duas, a gente pode ver que a porcentagem de erro foi até bem baixa, cerca de 1% em cada, não foi muito elevada. As principais diferenças foi no oitavo e no 10º módulo. No oitavo módulo, a gente percebe que no oitavo módulo de vibrar, o CMS não conseguiu captar a frequência que os elementos finitos conseguiram. Ele capta uma frequência maior. E o 10º módulo, ele acaba exagerando muito, e o motivo desse valor tão elevado foi que, como ele foi feito para 9 graus de liberdade e o intervalo foi só esse, ele acaba que não conseguiu captar e gerou esse erro. Deixa eu ver. Pronto. Esses valores indicam que esse método é eficaz, já que ele se compara ao método dos elementos finitos, só que, porém, faltou fazer uma análise experimental, que seria feita, mas acabou que não tive tempo de realizar essa análise, mas seria feita uma análise experimental para comparar esses dados, porque teria que ser feita uma validação também da simulação feita para elementos finitos. Bom, em conclusão, os resultados indicaram que ambos os métodos sejam eficazes para a análise vibracional da estrutura. O CMS oferece uma vantagem de o tempo computacional ser menor, para poder se utilizar em tempo real. A validação dos resultados proporcionou uma compreensão mais detalhada da dinâmica da torre, porém faltou só uma análise experimental que ainda será feita em projetos futuros. É isso. Posso fazer uma pergunta? Pode. Quando você simplificou aí, você falou que as tensões dos cabos Isso. foi considerada. Os cabos de energia, foram apenas considerados os cabos de aço. Porque tem um peso significativo, né, dos cabos, né? Uhum. Eles não interfeririam nesses cálculos seus, não, se você considerasse. Eu sei que ficaria mais complexo o modelo, né? Uhum. Porque a gente vê a distância, às vezes tem distância entre torres que chega a quase 500 metros, alguma coisa. E o peso aquela catenária que forma deve ser substancial. Assim, pelo menos a gente imagina que sim. Você acha que, considerando esses pesos aí, haveria alterações aí? Bom, isso porque o que você considerou aí foi o peso da estrutura, vento, você considerou, né? Eu creio que o peso do cabo deve ser uma coisa. Se bem que tem cabos aqui, a torre, né? Cabos aqui, né? Uma coisa, pelo menos, já serve de estabilidade nesse sentido. Sim. Nesse aqui não, né? Eu
considerei assim porque seria eu acho que algo mais crítico também para a sustentação. Mas eu vou fazer uma análise com esse Eu acho que vai tornar um pouco mais complexo, mas é um estudo que vai evoluir, né? Sim. Você tem que continuar até você chegar numa situação mais real. É isso. Esse projeto ainda está no início. Uhum. Está sujeito ainda a melhorar. Alguém mais aí tem perguntas? Eu tenho uma dúvida. Então, a ideia do. Deixa eu ver se eu entendi. Você tem a simulação por método de elementos finitos Isso. e tem a CMS. Aí a ideia inicial, que é o início, né, do projeto. Você está tentando ver se é útil em algum momento só simular com CMS? Isso. Essa é a ideia. Exatamente. Tá. Porque por elementos finitos, em alguns casos não é possível você fazer uma análise tão rápida para você deixar algo em tempo real, Certo. ou um pouco mais rápido. Então, se... Mas você só vai conseguir escolher o método de simulação quando você tiver os dados experimentais. Isso, Porque não tem como você por exemplo, calcular um erro se você nem sabe, assim, exatamente. de onde você está partindo, né? Uhum. E outra coisa, eu senti falta de ver foto do protótipo que você disse que tinha e não mostrou. Só a parte de simulação, mas... Isso.